E aí, gente, começando então hoje aqui uma série de vídeos onde eu vou resolver alguns problemas de programação usando o assembly do MIPS. Eu estou aqui no BigCrowd, um sitezinho que é um juiz online, tem alguns problemas, né? Ele, ele aceita você colocar seus códigos para ser analisados em algumas linguagens, mas não tem a linguagem do assembly do MIPS. Mesmo assim, eu vou usar para pegar alguns problemas. Como programar nesse nível é um pouco mais desafiador, a maioria dos problemas mesmo de iniciante aqui já vai ser suficiente para a gente explorar questões importantes da programação em Assembly. Então, eu vou pegar aqui na categoria dos problemas iniciante, vou resolver alguns problemas que tem aqui. Vou começar com esse da diferença. Cada um desses problemas vai nos ensinar alguma coisa diferente e eu vou fazer mesmo assim on the fly. Eu não fiz antes, não tenho uma resposta desses problemas. E talvez alguns deles eu já tenha feito há um tempo atrás, né? Mas eu vou fazer aqui na hora, pensando com todas as eventuais travadas que possa vir a ter. E, e para realmente ficar um acompanhamento do processo. Obviamente, vocês recebendo esse produto, né, já pronto, né, vocês vão ter vão poder escolher assistir ou não tudo que tiver para assistir, né? Ah, beleza? Percebi, preciso fazer um ajustezinho aqui. Não sei como é que isso vai ficar no vídeo, mas ok. Então, o primeiro problema vai ser o 1007. Esse problema aqui da diferença, certo? Ele pede para ler 4 valores, ó, A, B, C e D, calcular a diferença, quer dizer, calcular e mostrar a diferença do produto de A e B pelo produto C e D, segundo a fórmula. Então, um problema iniciante onde você apenas realiza operações matemáticas, né? Aqui a forma, aqui alguns exemplos de entrada e como deve ser mostrada o output. Beleza, vamos lá para o Mars. Então, eu vou começar assim da parte mesmo do texto, né? Então, primeiramente eu tenho que fazer a leitura das entradas. São 4 entradas. Para fazer leitura de dados digitados pelo usuário, né, existe o syscall. Né? Só que é comum, é provável que a gente não decore os vários tipos de serviços relacionados ao syscall, então a gente sempre confere no help. Vai no help aqui, syscall, e procura qual é o serviço específico que você está tentando lembrar. Né? No caso, são números inteiros que vão ser, a entrada de dados vão ser números inteiros. Tá? Então, eu vou procurar aqui read integer, pronto. Read integer é o serviço de número 5. Então, eu tenho que carregar em V0 o valor 5, né? Não preciso colocar nenhum argumento, e o retorno, ou seja, o valor digitado pelo usuário, vai parar lá no registrador V0. Dá para deixar o help aqui do lado, incluindo o programa, né? Então a gente pode fazer isso. Então, LI V05, certo? Que é o serviço para leitura, certo? Leitura de inteiro, especificamente. Né? E syscall, pronto, syscall. Aí o retorno vai vir em V0, certo? Então eu tenho que passar para um outro registrador, para não perder. Eu vou usar a pseudo-instrução move e vou passar para S0. Não, para T0, certo? Poderia ser interessante ter feito um planejamento antes, mas na minha cabeça de alguma forma já estava meio estabelecido. Eu vou usar T0, T1, né? Vou fazer a multiplicação de T0 por T1 e vou subtrair pela multiplicação de T2 por T3. Essa vai ser a minha ideia. Vou salvar isso em S0, por exemplo. Então essa vai ser a expressão que a gente vai estar, que o nosso MIPS vai estar calculando. Então eu vou ter que fazer por partes, né? Primeiro eu vou receber todos os 4 dados, depois eu vou operar a primeira multiplicação, depois a segunda multiplicação e daí eu subtraio.
Então, vou precisar de um registrador também intermediário, né, para salvar o resultado dessa multiplicação. Então, na verdade, vai ser algo mais desse tipo assim. S0, S1 vai ser essa multiplicação. S2 essa multiplicação. E aí eu vou subtrair S1, fazer a subtração de S1 e S2, né? Vai ser mais ou menos nessa linha, né? Mais passo a passo, né? Agora eu só tenho que traduzir isso para instruções do MIPS, né? Isso aqui está mais no formato mais parecido com alto nível, ou um pseudocódigo. Mas vamos lá. Então eu passei para V0, o valor de V0 para T0. Então vou ter que repetir isso aqui para ler o próximo dado. Como esse é um problema iniciante, que pressupõe que você não sabe nada sobre loop ainda, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou ler cada um deles, né, separadamente assim, copiando e colando o código. Então o que eu vou ter que trocar aqui de um para o outro é só o registrador onde eu vou armazenar o retorno, certo? Então o primeiro eu armazenei em T0, o segundo eu vou armazenar em T1, o terceiro em T2, o quarto em T3. Tá? Então isso foi a leitura das entradas. Agora vamos fazer as multiplicações. Para fazer as multiplicações, eu tenho que conhecer alguma instrução de multiplicação, né? Existe uma instrução chamada mu, você pode dar uma olhadinha nos detalhes dela. Tem várias versões, certo? Essas que tem um ponto D e um ponto S são para fazer multiplicações com ponto flutuante. Não é o caso aqui, eu vou considerar as entradas foram números inteiros, né? Então vou usar essa multiplicação aqui. Mu, certo? Bem, a instrução multiplicação tradicional é assim. Você coloca 3 registradores para ser multiplicado. O primeiro é onde vai ficar o resultado da multiplicação, os outros 2 são os 2 valores a serem multiplicados. Então, como eu tinha planejado aqui em cima, eu ia guardar a primeira multiplicação em S1. Então, eu vou fazer multiplicação, mu, S1, T0, T1 e OK. Uma observação sobre a multiplicação. Se o resultado dessa... T1 é um registrador de 32 bits. T0 é um registrador de 32 bits. Se você multiplica dois números de 32 bits, a resposta pode dar um número de até 64 bits. Então, não cabe 64 bits em S1. S1 só cabe 32 bits. Então, se houver um transbordo dos 32 bits, o resultado, né, você consegue ainda assim ter acesso a uma resposta válida se você considerar o resultado juntando os dois registradores, LO e HI. Então, esses dois registradores aqui no canto inferior direito, eles são usados, dependendo da instrução, eles são usados com propósitos diferentes. Mas, em geral, ele serve para guardar um valor de 32 bits, que é de uma ordem mais baixa, e um valor de 32 bits de uma ordem mais baixa, quando você tem um número grande, né, de 64 bits, por exemplo. Na divisão, esses registradores são usados de outra forma. O LO guarda o quociente, o HI guarda o resto. Tá? E aí pode ter outras instruções que façam uso desses registradores, mas essas são as funções básicas. Então vou partir do princípio aqui que os valores que a gente vai testar cabem dentro desse range de 32 bits e vou desprezar resultados acima de 32 bits. Tá? Não vou tratar esses casos. Então vou fazer agora a outra multiplicação, que é fazer a multiplicação de T2 por T3 e guardar em S2. E aí finalmente eu faço a subtração, e aí eu vou subtrair S1 e S2 e vou guardar em S0 como planejado. Agora eu preciso printar, né, imprimir o resultado. Bem, o resultado ele vai ter que ser impresso da seguinte forma: a gente tem que escrever diferença, assim, igual, né, e mostrar a diferença. Então, para fazer
Para fazer essa impressão de mensagem, a gente vai ter que usar a rotina de syscall também. Então, eu vou aqui no help syscall e a gente vai ter que fazer esse print string. Então, para fazer uma impressão de string, a gente tem que usar o serviço 4. A gente tem que passar como argumento o endereço contendo a string que eu quero imprimir. Então, primeiramente, né, eu vou ter que definir aqui essa string no meu ponto data. Eu vou usar a palavra prompt, o rótulo prompt, para definir essa string. Como ela é uma string, minha assembly aqui do MIPS, a gente vai usar essa diretiva .ascii. O montador vai saber como tratar esse dado, interpretar esse dado. Diferença, no caso eu acho que a diferença lá do bcrowd é sem cedilha, só assim, diferente, igual, pronto. Então, mas na programação do MIPS aqui, toda vez que a gente coloca no editor de texto um rótulo, o montador vai traduzir isso como um endereço. Então, já quando eu vou fazer o build do código, eu mostro a tabelinha de endereço para vocês. Mas todo rótulo é um endereço. Certo? Então, aqui, para imprimir o resultado, eu vou fazer um syscall, né? Só que antes de chamar o syscall, eu tenho que sempre passar os parâmetros. Tenho que dizer qual é o serviço. No caso, a impressão de string é o 4, então você passa para V04. E aí, no caso especificamente desse print string, você tem um argumento a ser passado. Esse argumento é sempre no registrador A, se for um número inteiro. Né? Quando é float, aí ele é no F12, mas quando é inteiro, ele é em A0. Às vezes também tem um segundo argumento, aí vem A1 e assim por diante. Mas no caso do string é só um argumento mesmo, certo? Como é um endereço, a gente vai usar o load address. Load address A0, pronto. Então a gente escreve aqui o rótulo que a gente deu lá em cima e o montador, quando for transformar esse código aqui em linguagem de máquina, ele vai trocar esse nome, esse rótulo, pelo endereço correspondente a essa string. Tá? O LA, essa pseudo-instrução, permite eu passar esse endereço para A0 de uma maneira simples. Tá? E pronto, o syscall vai se encarregar de imprimir. E agora que eu já imprimi a palavra, né, a palavra diferença igual, né, a frase, eu posso imprimir o valor mesmo inteiro, né, imprimir o resultado. O resultado, a gente guardou o resultado em S0, né? Então, esse é o valor que eu tenho que imprimir. Então, vamos lá no help, eu quero imprimir inteiros. Print integer é o serviço 1. O argumento que você tem que passar é o valor do inteiro para printar. Então, vou passar aqui load, na verdade é um move, né? Porque como o meu resultado está em S0, eu tenho que passar para A0. Essa instrução move ela é usada para copiar valores de registrador de um registrador para outro. E aí, syscall. Quer dizer, esqueci de uma coisa, né? Passei o argumento antes de passar o serviço. Né? Vou ter a carroça na frente dos bois. Tenho que passar o valor do serviço aqui. Serviço 1. Então, passei o valor do serviço, passei o argumento e syscall. Agora eu vou salvar o arquivo. Salvar meu programa. Deixa eu ver onde eu vou botar. Por hora eu vou deixar aqui em downloads. Depois eu... Não, deixa eu criar uma pasta. Devia ter criado antes. Eu boto tudo no meu OneDrive. OneDrive. Cursos, arquitetura. Vou botar uma nova pasta. Mars. Pronto. Que vai ser o problema 10.05. Pronto. Agora eu vou dar o build aqui. E é muito importante fazer a interpretação passo a passo do código. Tá? Mas inicialmente eu vou tentar só rodar. Vou clicar aqui nesse botãozinho só para ver o resultado. Ele pulou aqui na tela, né? Um promptzinho para escrever.
entre com o valor inteiro, syscall 5. Tá? Na verdade, eu vou já voltar porque eu não estava esperando por isso. Estava esperando que uma mensagem aparecesse aqui no console, que é o normal. Mas tem uma caixinha que você mexe nas configurações, se você quiser que os valores apareçam assim, como se fosse um promptzinho, né? Mesmo um pop-upzinho na tela. Tá? Então eu vou digitar aqui, digite um valor inteiro, 5. Digite um valor inteiro, 4. Digite um valor inteiro, 3. Digite um valor inteiro, 2. Então, aqui, ó. Use input 5, use input 4, use input 3, use input 2. Diferença 14, né? Porque 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. 20 menos 6, 14. Tá. Deixa eu me lembrar. Pronto, é aqui, ó. Em settings, ó, tem essa caixinha, pop-up dialog for input syscall, certo? Isso pode facilitar um pouco a nossa vida, porque a gente não precisa ficar escrevendo mensagens para o usuário, né, em código. Mesmo assim, eu vou desmarcar essa caixinha por enquanto. Eu vou buildar e vou rodar de novo para a gente ver a diferença. Tá? Então, eu vou dar o play aqui. O console dele é meio esquisito, pequenininho, não dá para aumentar essa letra, mas dá para a gente ver. Se a gente tiver... Vou dar um zoom aqui, não ficar tão pequeno no vídeo. Pronto, então o cursor está piscando e aí a gente pode digitar o nosso número. Eu não coloquei nenhuma mensagem, né? Ficou nosso bem seco, ficou só o cursor piscando. Mas vou botar aqui, ó, 5, 4, 3, 2. Diferença igual a 14, né? Então, mesmo resultado. Só que dessa vez foi impresso aqui no próprio console do mouse. Se eu quiser botar uma mensagem bonitinha para o usuário, né? Poderia incluir um prompt extra aqui de entrada. Prompt 2.ascii. Digite o número inteiro, por exemplo, e fazer esse prompt antes de cada chamada dessa, né? Então, antes de cada leitura, eu teria que ter um prompt de entrada. Aí o prompt de entrada é uma impressão de string. Então, tem que passar o serviço 4, que é impressão de string. O argumento é o endereço. Então, LA, o endereço é um rótulo, né? Prompt 2, syscall, certo? Então, isso aqui eu vou ter que fazer 4 vezes, né? Uma para cada entrada. Então, esse é o nosso querido assembly. Eu costumo até brincar que ainda assim esse nosso assembly é o assembly Nutella, né? Porque a gente ainda conta com um montador para resolver muitos dos nossos problemas, certo? A gente pode usar pseudo-instruções, a gente pode botar às vezes valores fora de range, às vezes a gente pode passar um valor imediato para uma instrução que só aceita registrador, e o montador ele meio que corrige, vamos dizer assim, a nossa besteira, nosso erro. Bem, eu não sei, estava falando aqui enquanto eu colocava, não sei se eu botei prompt demais. Deixa eu testar. Dá o play. Digite o número inteiro 5. Fiz exatamente isso. Digite o número inteiro 4. 3, 2. Eu botei essa frase, esse prompt aqui, eu estava falando, acabei colocando ele no canto errado. Né? Então, deixa eu voltar lá aqui. Corrigir isso. Deixa eu concentrar aqui. Então, tem o prompt de entrada, syscall. Aí tem o V05, guarda em T0. Aí um outro prompt de entrada. Aí esse aqui sai, né? Eu repeti 2 vezes. Pronto. Aqui é a leitura. Agora sim, o prompt de entrada vem para cá. A leitura. Opa, esse move é aqui. Eu passo para T1. Aí tem o segundo prompt. Aí eu leio. V05, leio.
E aí eu tenho que passar para T2. Esse prompt aqui ficou errado também. E esse move aqui em cima. Pronto. Aí esse prompt de entrada, outro prompt de entrada. Esse aqui sai. Meu Deus, botei prompt demais. Guarda em T3. E é isso. Certo? Deixa eu ver se agora vai. Digite o número inteiro, 5. Digite o número inteiro, 4. Digite o número inteiro, 3. Digite o número inteiro, 2. Pronto. 5, 4, 3, 2. A diferença é 14. Show. Como esse é o primeiro código que a gente faz, ele é bem simples. Vale a pena rodar ele aqui também, passo a passo, dando mais algumas informações. Esse código da direita é o nosso fonte, eu brinco que é o nosso código Nutella. Aqui tem pseudo-instrução, tem rótulo, tem um monte de coisa. Esse lado aqui do meio, que é o basic, é o raiz, né? É a versão já depois que o montador fez o trabalho dele. Então, por exemplo, essa ali é uma pseudo-instrução. Na verdade, ele vira uma adição do número 4 com 0 e você guarda isso no registrador 2, que é o V0. Esse load address que a gente coloca é uma pseudo-instrução. Ele vai se transformar em duas instruções que juntas carregam o endereço correto no registrador A0. E aí, antes de fazer o syscall. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Como a parte inicial desse código são entrada de 4 dados, 4 prompts e 4 entradas, eu vou dar um breakpoint, vou colocar um breakpoint após ter lido todos os 4. Vou botar um breakpoint nessa linha 36, que é, na verdade a linha 36 ainda está entrando dados. Eu vou botar um breakpoint na linha 38, que é quando eu começo a fazer as operações aritméticas. Para colocar um breakpoint é só marcar essa caixinha. Dessa forma, quando eu der o play, como eu fiz aqui agora, o código roda só até esse ponto. Tá? Ele fica parado, ele não executa essa instrução da linha 38. Ele vai ficar esperando eu continuar rodando passo a passo. Aqui a opção de rodar passo a passo não está habilitada porque ele está esperando uma entrada de dados. Então eu vou entrar de novo. 5, 4, 3, 2. Aí ele continuou rodando até o breakpoint. Ele parou aqui esperando que eu continue. Se a gente observar aqui na direita, a gente tem uma visão dos registradores, que eu estou tentando mostrar para vocês, mas não vou conseguir dessa forma. Tá, não tem uma forma de dar um zoom localizado aqui, então vai assim mesmo. Aqui, se vocês olharem para a direita, vocês vão ver, por exemplo, aqui o registrador T0 está cortado. Deixa eu ajeitar esse negócio. Certo. Então agora sim. O registrador T0 está com valor 5, o registrador T1 está com valor 4, o registrador T2 está com valor 3 e 5, 4, 3, faltando 2, né? Eu digitei. Ah, sim, é porque o 2 ainda está em V0, né? Eu parei antes de transferir para T3. Então o 2 está em V0, está aqui. Quando eu der um passo aqui, ó, clicando nessa setinha que tem um zinho, ele vai dar um passo e aí, agora sim, o valor 2 também está armazenado no registrador T. Agora vem a multiplicação. Na multiplicação, eu vou fazer T0 vezes T1, né? Se vocês observarem, o resultado foi para S1, conforme a instrução aqui. Se vocês olharem aqui, ó, o S1 está com valor 14, né? Professor, mas dá 14, 5 vezes 4, 20, né? Lembrando que aqui, ó, essa caixinha de hexadecimal está marcada. Então, está mostrando os valores em hexadecimal. Se eu quiser verificar o resultado de algumas operações, às vezes é melhor ver em decimal, então você desmarca. A gente consegue ver o 20, né, de forma mais clara. Na maioria das vezes, olhar em hexadecimal é melhor mesmo. E eu queria que vocês vissem aqui embaixo também, ó, no LO, o resultado também veio parar aqui no LO, certo?
O HI não tem nada, por quê? Porque 20 é um número pequeno, com 32 bits é suficiente para representar. Se fosse um número grande, uma parte do número está em HI. Bem, eu vou fazer a segunda multiplicação agora. A resposta veio para LO e eu também guardei em S2. Agora a subtração de S1 por S2 e a resposta em S0. Pronto. Aqui deu 14, né, que é a letra E em hexadecimal. E aí finalmente vem a parte do prompt para exibir. Então eu vou dar só o play para ele terminar aqui. Diferença igual a 14. Aproveitando também a deixa, eu consigo ver a mensagem, né? Aquela mensagem digite o número inteiro que eu escrevi lá em cima. E também a mensagem de diferença que ficou armazenada na memória. Eu consigo ver aqui nesse mapa de memória. Diferença, espaço igual, barra zero. Digite um número. Ele tem dá a impressão que está ao contrário, né? Mas essa é uma forma de guardar os dados do tipo Little Endian, que o dado é menos significativo, né? Fica na posição 0. Então o byte, né, fica na posição 0, ou seja, a forma mais direta. Do jeito que o mapa é colocado aqui, fica parecendo estar ao contrário, né? Porque a gente quer ler da esquerda para a direita, né? Mas a gente tem que lembrar aqui, ó, o D que eu coloquei aqui, se ele é a primeira letra que eu coloquei, então ele está na posição 0 da memória. O I está na posição 1 da memória. O F está na posição 2 da memória. O E na posição 3 da memória. Tá? E no mapa de memória, a posição 0 fica desse lado, a posição 1 desse lado, 2, 3. Tá? Cada quadradinho desse, o byte 0 é o da direita, o byte 1 é o próximo, o byte 2 e o byte 3. Então é a ordem direta mesmo, não tem nada de ao contrário. Ao contrário é que quando a gente visualiza, né, na memória, dessa forma que o mapa de memória foi feito, parece estar ao contrário, tá? Mas não. Né? Primeiro byte na primeira posição, segundo byte na segunda posição, terceiro byte na terceira posição, quarto byte na quarta posição. É a ordem direta, é Little Endian. Tá? Então é isso. O código está feito. E deixa eu ver se eu consigo deixar todo ele aqui na tela, apesar de que vai ser difícil ler se a fonte ficar muito pequena. Mas para quem quiser copiar depois, tirar um print, aqui eu não vou, vai caber tudo porque eu botei todos os prompts, etc. Né? Mas vou passar aqui devagarzinho para depois quem quiser copiar, ficar mais fácil. Enquanto isso, dá um cliquezinho aí no inscrever-se, tá? É a parte mais importante. No final desses vídeos, depois que eu gravar todos, eu vou fazer um zip com os códigos fontes todos que eu obtiver. Coloco numa pasta compartilhada para vocês e vou atualizando as descrições dos vídeos. Por hora é só.